Espírito Santo, concebeste o Salvador, roga por alto os 7 mistérios, invocando os 7 dons do Espírito Santo. Santa Helena Guerra, rogai por ele. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por ele. São Luís Maria Grignon de Montfort, Rogai por ele. São Padre Pio de Pietrelcina, Rogai por ele. São Bento, Intercedei por ele. recebereis o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças dos infernos, que se levanta contra esta pregação, que assim seja. Ave Maria, Virgem poderosa, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças dos infernos, investidas contra esta pregação, que assim seja. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças dos infernos, investidas contra esse retiro, que assim seja. Amém. Amém? Então, meus irmãos, quem trouxe a Bíblia, quem está com a Bíblia, né? Vamos ver essa leitura de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 18, no versículo 5. O tema do nosso encontro, nosso retiro, já falando e vamos repetir de novo. Tema: Deus me dê forças diante das batalhas. Vamos procurando então essa leitura de Gênesis capítulo 18, versículo 5. Deus me dê forças diante das batalhas. Quando disserem amém, aí eu... Gênesis capítulo 18, versículo 5. É o primeiro livro da Bíblia, né? Não está nada difícil de achar. Primeiro livro, Gênesis capítulo 18, versículo 5. Amém ou misericórdia? Amém. Oh, glória. Já achou aí? Ainda estão aqui na briga aqui para achar. Vai, né? Não, aí não. Não, vem, vai passando. Então, mais uma vez falando do tema, Deus me dê força diante das batalhas. Versículo 5 do capítulo 18 de Gênesis fala assim para nós. Achou? Oh, glória. Descansai um pouco sobre esta árvore, eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para prosseguires o vosso caminho, porque é para isso que passaste perto de vosso servo. Responderam, faze como dissestes. Então diz aqui, eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurarei as vossas forças para prosseguir. Então, meu irmão, hoje, né, a igreja exalta a Santa Cruz, né? Hoje a missa, né, a liturgia da palavra da Santa Missa de hoje é falando sobre a cruz, sobre a exaltação da cruz. A cruz, que para os cristãos é o símbolo maior, né? O símbolo que, quando a gente vê a cruz, faz lembrar da nossa fé, da nossa igreja católica apostólica romana, né? A cruz, que para uns é motivo de loucura, né? Para alguns é motivo de escândalo, para uns é motivo de medo, mas a cruz, para nós cristãos, é símbolo de vitória sobre todas as batalhas, todas as dificuldades, todas as tribulações, até mesmo símbolo da vitória sobre a morte.
Jesus, que morreu por nós, por amor a cada um de nós, se colocou na cruz para salvar cada um de nós e para dizermos a cada um de nós que também devemos passar pela cruz. Não adianta eu fugir da cruz, não adianta eu me desgarrar da minha cruz, que é por meio dela que eu encontrarei a minha salvação. Não adianta. Todos nós temos tribulações, temos sofrimentos, temos, nossas batalhas, cada um de nós, não tem aqui que não tenha. Mas esse é o momento que você deve se fortalecer, crescer na sua fé, crescer na sua espiritualidade, porque é permissão de Deus. Deus permite o sofrimento para nos dar um ensinamento, para nos dar um aprendizado. Acredito, meus irmãos, que eu aprendi muito mais no sofrimento do que nos momentos de alegrias. No sofrimento eu amadureci mais na minha vida, na minha fé. Foi por meio desse sofrimento que eu cresci espiritualmente, que eu pude aprender a muitas coisas. Às vezes a gente quer viver numa zona de conforto, como os próprios discípulos que estavam com Cristo queriam viver numa zona de conforto. Como assim, Aldo? Lembra-se da história da transfiguração de Jesus no Monte Tabor? Que estava, Pedro, Tiago e João junto com Jesus no monte, e de repente, Deus se fez, brilhar tão grande, o sol fez o céu se apresentar àqueles discípulos, e eles apreciaram um pouco do que é o paraíso, do que é o céu, e ficaram tão encantados, que viram Moisés, viram Elias, e disseram: Senhor, vamos ficar por aqui mesmo? Aqui está tão bom, aqui é só bênção, lá embaixo é problema. Não, vamos fazer uma tenda para tu, uma para Moisés, uma para Elias, vamos ficar por aqui mesmo. O humano falando, através de Pedro, o humano sempre procura o quê? A zona de conforto, não quer sofrer. Mas Deus disse: não, precisa descer desse monte e enfrentar os desafios, que é de se evangelizar, de que é propagar o reino de Deus. Tem que ir lá no sofrimento para poder experimentar um pouquinho, para você viver, aliás, o que vocês experimentaram nesse dia de hoje, e foi um pouquinho da glória de Deus, um pouquinho do céu. Mas para chegar a esse céu, eu preciso sofrer. Eu preciso enfrentar as dificuldades da vida, as batalhas que a gente passa na vida. Porque, meu irmão, minha irmã, não adianta aqui na vida, neste mundo, a gente viver só no prazer, só no gozo deste mundo, só nas alegrias deste mundo, porque elas nunca serão eternas, serão sempre o que? Passageiras. Dura por um tempo as alegrias, bem até uma horinha, 3, depende do momento que a gente possa estar vivendo, mas passa, tudo passa, mas a graça de Deus jamais passa. Então, meu irmão, minha irmã, diante da dor, do sofrimento, do desespero que você possa estar vivendo, dentro do seu lar, na sua vida pessoal, no seu ambiente de trabalho, diante de uma enfermidade, diante das incompreensões das pessoas, diante da pouca ajuda, a compreensão daqueles que você confia. Mas Deus diz: não, Deus fala a cada um de nós. É por meio disso tudo que entraremos no reino de Deus, se a gente usar esse sofrimento com sabedoria, discernimento e entendimento. Eu tenho que saber sofrer, eu tenho que saber lidar com aquilo que Deus permite na minha vida. Jesus, quando estava lá no Horto das Oliveiras, chorando, ele, na parte humana do Senhor, estava naquele momento que Jesus sabia que ia passar pela cruz, que Jesus sabia que ia sofrer muito, mas a parte humana, Jesus ali orando, começou a suar, suou tanto que até suou sangue,
Diz a palavra que, né, suou sangue. Quando Jesus estava tenso, sabendo que ia morrer, que ia sofrer. E Deus disse assim: Jesus, meu Pai, afasta de mim desse cálice. Afasta-me desse cálice de sofrimento. Mas ao mesmo tempo Jesus falou depois: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus, na humanidade dele, não queria sofrer, mas na espiritualidade dele, Deus aceitou a vontade de Deus. Então muitas vezes a gente murmura, reclama. A palavra hoje na liturgia vai ensinar, na primeira leitura, a história de Moisés, né, que libertando o povo da escravidão dos egípcios, né, Deus dava toda a cobertura para essa fuga, essa saída, esse êxodo. Deus dava a cobertura, mandando alimento através do maná. Descia o maná do céu para alimentar aquele povo no deserto. Mas mesmo assim, os discípulos começaram a murmurar, começaram a reclamar e até enojar daquilo que Deus havia dado a ele. O alimento, né, que Deus tinha dado a eles, começaram a ter nojo, dizendo: comida miserável. Você trouxe a gente para morrer nesse deserto, e sentiram até saudade da escravidão. Começaram a dizer: lá a gente tinha tudo de bom, comida boa e farta, mesmo no sofrimento a gente tinha. E aí Deus, né, vendo o mau agradecimento daquelas pessoas, Deus fez com que um castigo caísse sobre eles, que foi as cobras serpentes, né, começaram a picar. Muitos acabaram morrendo por causa das picadas dessas cobras. E desesperados entenderam que erraram, que blasfemaram contra Deus, e foram pedir socorro a Moisés, pedindo: Moisés, nos ajuda, interceda a Deus, pede por Deus para parar com essas cobras, com essas serpentes. Estamos morrendo, a gente estamos arrependidos, a gente não quer mais, né, falar mais mal do Senhor. E aí foi que Moisés intercedeu, e Deus deu a orientação a Moisés: vai lá, levanta um haste bem alto, coloca uma serpente de bronze, e todos aqueles que olhar para aquele haste, aquela serpente vai ser curada. Todos que forem morrer e olhar serão curados. Ali já era até uma prefiguração daquilo que ia acontecer no futuro, né? Que era a crucificação de Cristo. Então, a murmuração, né? A reclamação. As pessoas muitas vezes, né, reclamam de tudo, de toda a situação. Em vez de fazer oração, faz reclamação, faz murmuração, né? O povo soube resolver o problema pedindo a ajuda de quem? Do santo, né? Que são Moisés, de Moisés, para pedir a Deus. Em vez de a gente murmurar e reclamar da situação, vamos confiar na oração, buscar a Deus. Senhor, me ajuda a vencer essas batalhas. Eu preciso dessa força para não me desesperar, não me aperrear tanto ao ponto de fazer uma loucura. Quantas pessoas hoje estão se matando, se suicidando, porque não sabem ter paciência, né? Não sabem ter um controle emocional, um equilíbrio, e confiar que Deus, né, está presente sempre ao nosso lado, e basta abrir o nosso coração, conversar com Ele, e Deus vai nos ajudar. Mas muitos, infelizmente, não sabem sofrer, não sabem lidar com os problemas, e principalmente essa geração nova, né, que estamos vivendo, que está acostumada a viver na zona de conforto. Estão acostumados a as coisas serem muito fáceis para conquistar, para conseguir. A sociedade está sendo treinada a viver numa zona de conforto, a viver numa boa, né, sem esforço nenhum. Quantos jovens, né, que fica só fazendo tudo só numa telinha do celular. Tudo vem com muita facilidade, né? Hoje em dia você não precisa nem se levantar para desligar uma televisão. Dali onde você estiver com o controle, né, desliga, muda de canal, assista o que você quiser, né? Hoje a sociedade, os jovens estão treinados
a viver numa zona de conforto, a não perder, a não se sentir por baixo de ninguém. Você tem que sempre vencedor. É hoje a leitura que ensina na nossa sociedade, e principalmente nas faculdades, nas escolas, né, públicas, é que hoje ninguém quer mais ser submisso à autoridade. Todo mundo tem que estar na razão. Eu estou pronto e não aceito orientação, não aceito direção, não aceito conselho. É como eu acho e penso. Aí, quando vem os problemas, não sabe lidar com a situação. Aí entra em aflição, entra em depressão e acaba se suicidando. Quantos casos de Paulo Afonso, né? Quantos suicídios já aconteceram? Quantas pessoas ceifaram a sua vida porque não souberam, infelizmente, né, buscar a Deus? E o demônio se aproveita. Quando a gente não vive uma vida de oração, de procurar a Cristo, o demônio vai alimentando a nossa mente e vai fazendo uma obsessão dentro de nós. Eu já vi gente dentro dessas pessoas que se suicidam, né? Eu já vi gente testemunhar, pessoas que tentaram suicídio e falar que houve uma voz dizendo, né, falando: você não vale nada, sua vida não tem mais razão, ninguém gosta de você, né? Você é um infeliz, nada vai dar certo na sua vida. E aí o demônio orienta: vai até acabar com sua vida, tira esse sofrimento. E aí muitos acabam dando ouvido a essa voz. Que voz é essa? A voz do inimigo. Eu digo porque eu conheci uma pessoa que tentou suicídio, ela falar que eu vi essa voz, mandando ela ir lá para a ponta, né? E para a graça de Deus, que os irmãos souberam, as irmãs souberam, correram antes e evitou uma tragédia. Mas a mente obcecada pelo inimigo. Por quê? Porque a pessoa não sabe sofrer. As pessoas não sabem mais aproveitar o sofrimento para se purificar. O sofrimento é para nos purificar na alma, porque a gente é tão pecador, tão sujo de pecado, que a gente precisa sofrer também um pouquinho, né? Para poder, quando a gente morrer, entrar de alma lavada para o reino de Deus. Aí eu só quero viver numa vida de boa, só de prazer. Tudo para mim é mil maravilhas, né? Aí Deus diz assim: aqui não, você já gozou das suas alegrias. Aqui é só para quem no mundo soube sofrer. Você, na vida que teve no mundo, nunca me buscou, nunca quis, né, orar, a falar comigo em oração, quis viver do seu jeito, no seu bem-estar. Então, se você já teve todos esses prazeres neste mundo, não é no céu que você vai ganhar esse paraíso, né? Esse prazer eterno. Isso é Deus falando àquele juiz, né? E Lázaro, o juiz que pedia: Senhor, por favor, pelo amor de Deus, deixa Lázaro pelo menos botar uma pontinha do dedo com água para aliviar esse sofrimento, né? E Jesus dizia: não, existe um abismo. Esse sofreu muito. Lázaro sofreu desprezado, né? Comia as migalhas que você ofertava para ele, dava para ele. Então a vida dele já foi um sofrimento, e hoje ele precisa viver com ele nas alegrias eternas, estar junto de Deus, junto de Abraão. E você que não pensava em nada de Deus, nada da minha pessoa, mas somente com o seu prazer, agora vai viver o sofrimento por toda a eternidade. Então a gente, meus irmãos e irmãs, eu sei que não é fácil, ninguém quer sofrer, eu mesmo não quero, é ruim demais, né? Mas a gente vai ter que passar, quer queira, que não. Né? Tem que sofrer, né, cara? Isso. Tem gente que sabe sofrer, como a irmã fala aqui, né? Com sabedoria dada por Deus. Mas aqueles
né? Sabe que Se quer coisa fácil, já sabe. Vai embora. pois é. Demônio vai. Tem que sofrer para poder ver as coisinhas que Deus só quer. Meu Deus, passar pela vida. Então, já diz até em Atos capítulo 14, versículo 22. Vou até ler para vocês aqui, que é bom para vocês entenderem. Que a palavra que nos ensina, que nos orienta, que fala para nós sobre a questão do sofrimento. Não é eu que estou inventando, não é eu que estou criando palavras, mas é o próprio Cristo que vai falar em Atos capítulo 14, versículo 22. Se vocês quiserem pegar, Atos 14, no versículo 22, que diz assim: confirmava as almas dos discípulos e exaltava-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Atos capítulo 14, versículo 22. Mais uma vez, confirmava as almas dos discípulos a perseverarem na fé, e que é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Muitas tribulações, meu irmão. É a palavra que está falando, não sou eu que estou criando, né? Muitas tribulações para podermos entrar no reino de Deus. Então, Deus já está falando, né? Pela cruz que a gente vai alcançar a nossa salvação. Não adianta me desprender da minha cruz. Se seu marido quer beber, né, cachaceiro, que é, né? Pode dizer uma palavra, né? Mulherengo, né? É a sua cruz. Você está casado com ele, foi oficializado na igreja. Então, diante de Deus, né, seu marido será sempre esse beberrão. Que não adianta arrumar outra pessoa, que se arrumar outra pessoa, Deus só vai conhecer aquele, o João, que é o seu primeiro marido. Não é o José, mas é o João. Cachaceiro, mas é seu marido. É a cruz que você quis assumir para carregar até que a morte separe. E é Ele que vai trazer a você a sua salvação. Agora, se eu abandono Ele, né? Eu quero me livrar, não aguento mais, né? Esse homem não tem mais jeito, esse filho não tem mais jeito, essa mulher não tem mais jeito, então não aguento sofrer mais, então vou abandonar. Aí você abandona, arruma outro, melhor, achando que vai achar o melhor, fica pior. Aí você vai adulterar, vai pecar gravemente e piorar a situação. Quando eu decido, eu opto pela a pior decisão, a coisa só vai agravar ainda mais a situação. Mas no fundo do poço você vai entrar. E aí é onde Deus diz aí, procurou uma zona de conforto, procurou, né, se aliviar daquele sofrimento, não quis aceitar aquela cruz para tentar achar uma coisa mais confortável, que não vai achar mesmo, não é ilusão. Neste mundo você pode, né, achar que outras saídas aqui deste mundo vai dar essa zona de conforto, mas não vai. Você vai entrar numa armadilha de Satanás. Então, a mulher não é mais bonita como era antes, né? Tá bem chatinha, mastigadinha, né? Mas é ela que é a sua esposa. É ela que você tem que cuidar, é ela que você tem que viver até que a morte. Essa cruz que você tem que carregar para poder se salvar. Se você abandonar essa cruz, não vai alcançar nunca a sua salvação. E o mais importante, meu irmão, minha irmã, é a nossa salvação. Quem quer aqui se salvar? Todo mundo, né? É certo. Mas, então, diante da sua cruz que você tem, que você sabe qual é a sua cruz, não abandone ela não, para você poder alcançar a sua salvação. Porque se você não aguentar, porque não aguenta mais, porque ele é namorador, ele arruma outro. Sim, mas quando você casou, não viu alguns sinais, não? Mas quando a gente está apaixonado, né? Fica cega, né? Não consegue ver os defeitos, né? Não, eu vou casar com ele, ele vai mudar. Olha,
É Não muda não, viu? É ilusão da mulher e do É homem. ilusão da mulher e do homem. Quando eu falo homem, eu estou falando também da mulher. Quando eu falo da mulher, estou falando também da situação Aí, ó. do homem, né? E pode ser também a mulher também, ó. Tem mulher aqui, ó. Tem mulher que A mulher pode ser o que for, mas é a sua esposa. Foi casado na igreja? Foi. Pronto, então tá diante de Deus, né? Com testemunho da igreja, a Margarida que é a sua esposa, não é a Mariana não, não é a Patrícia, não é a Joana. Você pode arrumar umas 10 depois que separou daquela. Você pode até ter constituído outra família, mas a primeira diante de Deus é aquela que você deixou. A cruz é aquela que não é mais bonita, que está muito gordinha, né? O outro, né? Que não é mais bonito, é buchudão, né? Mas é esse buchudão que vai trazer a tua salvação. É ele mala ou desmala, esse filho rebelde. E muitas mães também, muitos pais estão querendo abandonar seus filhos, não podem, né? Ah, não aguento mais, o resto desse menino não tem mais jeito. Tem jeito sim, você que é mãe, você que é pai, ore por ele, dobre o joelho, faça que nem o povo que se arrependeu, né? Que murmurou, mas reconheceu que errou e dobrou o joelho para Mas igual Santa rezar. Bárbara, Né? Eu vou rezar para o meu filho, porque eu quero meu filho comigo. Porque pai, você mãe, vocês pensam que os filhos é teu, né? Deus deu de empréstimo para a gente tomar conta, cuidar. É por isso que a gente, como pai, já desde cedinho tem que levar nosso filho para a igreja. Incentivar a participar da catequese, a fazer o crisma, a primeira comunhão. Eu estava ouvindo uma comunidade, mandou uma mensagem, eu faço parte dessa comunidade, e ela reclamando que fez a missa das crianças e não apareceu uma criança. Organizaram a estrutura da missa para receber as crianças e nenhuma criança. Lançaram o convite para os pais, todos catequizando, viu? E não apareceu uma. O que é isso? Falta de quê? De incentivo de quem? Dos pais, né? A catequista, coitado, está acabando esperando para dar o seu melhor, né? E os pais não estão nem aí no incentivo. Não vê nenhuma criança. Então você que é pai ser mãe, se o seu filho, quando crescer, entrar no mundo das drogas, no mundo, né, do erro, não vai chorar. Você nunca quis levar ele para Deus? Não quis fazer pelo menos a sua parte, porque às vezes é os filhos que não querem, às vezes os pais incentivam as coisas de Deus, os filhos não querem, mas tem que fazer o pai, sua mãe, a sua parte, tem que levar essa cruz, levar esse menino para Deus, para as coisas do alto. Esse rapaz está coçando o juízo dele, eu conheci ele pequenininho assim, rezando o texto dos homens, lá no texto dos homens na Nossa das Graças. Eu era na época, né, uma das lideranças do texto dos homens, era coordenador. E junto, vi esse menino amarrar a mãe levando todos os dias, toda quarta-feira, que era o dia do encontro do texto. E ainda era, né? Sempre levando, o menino pulava, eita, ia para lá, mas estava lá. Hoje ele é o quê? Coordenador do texto dos homens. Está vendo aí? A mãe incentivou, levar meu menino sem querer, mas bora. Nas orelhas, mas você vai. E aí o menino foi se ambientando e hoje é o quê? Coordenador do texto dos homens. Tá vendo? Eu já não sou mais, sou coordenador dos guerreiros e ele está aí como coordenador do texto dos homens. Por quê? Porque a mãe incentivou, o pai incentivou, mas ele nas coisas de Deus. Não, mas a gente quer uma zona de conforto, não tem paciência de estar, né, incentivando os filhos. Não, bota o celular na mão dele aí, toma, menino, eu quero é sossego. Pronto, ninguém quer carregar a sua cruz, quer largar. A sua missão é cuidar para seu filho. Não, eu quero que não está na boa. Pronto. Quer que está na boa, então vai perder a sua graça, a sua salvação. Diz lá em Marcos 8, 35, que diz assim: aquele que quer ganhar a sua vida vai perder. E aquele que perder por causa de mim, por causa do meu evangelho, esse vai ganhar.
Então, meu irmão, minha irmã, eu tenho que me desgastar com uma vela, me consumir como uma vela, para fazer o que é do agrado de Deus. Jesus disse: não faça, que não seja feita, Senhor, a minha vontade, mas a minha vontade está de boa, mas eu quero a vontade de Deus, porque é o melhor para mim. E o que é melhor para mim é eu me desgastar para ser o melhor para Deus. Eu, até adoecer, mas eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus. É esse que vai sim entrar no reino de Deus. É esse que vai se salvar, aquele que se desgasta a fazer a vontade de Deus, aquele que sabe abraçar a sua cruz e que não larga ela por nada. Eu conheço várias mulheres, eu conheço algumas irmãs que oram pelos filhos, ou oram pelos maridos, que é muito distante de Deus, que não quer saber de Deus, mas elas continuam fiéis, rezando pela conversão dele, sabendo que pode demorar até morrer e você não vê o marido convertido, mas você fez a sua parte. Assim foi também a mãe de Santo Agostinho, que orou pelo filho, pela conversão dele. Orava todos os dias, passou 30 anos rezando. Ela morreu, não viu o filho convertido, mas hoje ele é o quê? Santo Agostinho. Quer dizer, fruto das orações da mãe, que não abandonou, que não largou a cruz, que ele era muito atribulado, era um rapaz que fazia muita presepada, Agostinho, mas a sua mãe não desistiu, não largou da cruz que Deus tinha dado a ela para cuidar, e hoje ele e ela são santos, Santa Mônica e Santo Agostinho. Está vendo aí? Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, é assim que a gente tem que viver no meio de nós, se mortificando, matando os meus desejos, meus prazeres, as minhas vontades próprias, para fazer o que desagrada humanamente, mas que é o agradável para o Senhor. Santa Teresinha, quem já acompanhou a história, conhece a história de Santa Teresinha, do Menino Jesus, lá no convento dela tinha uma irmã, na congregação dela tinha uma irmã que tinha uma picuinha com ela, que não gostava dela, que tinha inveja dela, que tinha ciúme dela, que fazia mal para ela, que Santa Teresinha, aguentando aquela irmã, ela tentava fazer o bem, a irmã repudiava com o mal, por ciúme, o inimigo usando a fraqueza da irmã para atentar a Santa Teresinha. E Santa Teresinha com vontade de revidar, de retaliar, de fazer o mesmo que ela fazia com ela. Aí em oração Deus falava: aguenta firme, porque ela é a porta de entrada da sua salvação. Às vezes aquele que está nos perturbando, nos atribulando, é aquele que vai garantir a nossa salvação, a porta da entrada do paraíso, meu irmão. Mas a gente não quer sofrer, a gente quer uma zona de conforto, a gente quer estar sem sofrimento algum. Aí pronto, aí a gente não se salva mesmo. Por isso que a gente tem que aprender a entender a mensagem da cruz, a loucura da cruz. Por isso que muitos dizem: isso é louco, isso é louco. Mesmo diante disso tudo, tu ainda está nessa mesma coisa, não desiste, ainda acredita nisso. Para a sociedade, a gente somos loucos, Os cristãos são loucos, são doidos, porque eles vivem a cruz e não reclamam, porque eles sabem lidar com o sofrimento e não se desesperam. Para a sociedade isso é loucura, mas para Deus é a sabedoria da cruz. Então, meu irmão, minha irmã, que nesse dia, nesse domingo, na qual estamos aqui, passando essa mensagem, e coincide com o dia da exaltação da cruz, possamos saber aceitar a nossa cruz, possamos saber a viver o nosso sofrimento com sabedoria, com discernimento, e não com desespero, e não com murmuração, não com reclamação, mas sim com muita louvação. Diga assim: louvação, um grande louvor ao Senhor,
Porque no Salmo 150 diz: louvai ao Senhor em todas as circunstâncias. Amém? Então, que possamos, né, cada um, e nesse momento, né, refletir, eu, você, a mensagem da cruz, que é por ela que eu alcançarei que todos nós um dia vamos alcançar a nossa salvação. Então, vamos ficar de pé, todos de pé. Você sabe que todos nós somos uma cruz um para o outro, né? Todos nós aqui. Eu quero que vocês abram os braços. Abram os seus braços.